mas eu vou postar. Então, gravando a aula aí de hoje, vamos falar um pouquinho do P de... A gente matou hoje o P de praça. Os 3 tipos de distribuição que a gente começou na aula passada. Distribuição por multicanais, quando o produtor utiliza diversos intermediários para fazer o produto dele chegar até o consumidor final. Esses intermediários são distribuidores, atacadistas, grande varejo, pequeno varejo. Você tem a distribuição própria, quando o produtor, ele mesmo se encarrega de entregar o produto até o consumidor final. E você tem a distribuição por contrato, distribuição contratual, sistema de distribuição contratual, em que é um acordo que é regulado por contrato, as normas, e você elimina um pouco das desvantagens do multicanal, principalmente as desvantagens da perda do controle dos processos de marketing. Quando o produto vai passando na mão de um monte de gente, eu não sei exatamente como ele chega para o consumidor final e como que a minha marca vai estar sendo trabalhada lá na ponta, né? Algumas empresas utilizam um misto aí, tá, gente, de distribuição por multicanal e também por franquia, ou distribuição própria e por franquia. A Taco utiliza esse misto de distribuição própria com franquia, que o grupo da Rebeca apresentou na Taco. Todas as lojas no Grande Rio, todas as lojas Taco no Grande Rio, Duque de Caxias, Niterói, Zona Sul do Rio, Zona Oeste do Rio, todas as lojas da Taco no Grande Rio são da Taco. A operação própria, lojas do seu José, do Marco, dos filhos dele, eles que tocam, eles que administram, tá? Todas as lojas da Taco fora do Grande Rio são franqueadas. A primeira franquia da Taco foi em Petrópolis, né? Eu que formatei a franquia da Taco, estruturei a franquia da Taco, e a primeira foi justamente a franquia aqui em Petrópolis. Funcionava dentro do Shopping Bauhaus, onde hoje é a AD. A loja AD, de vestuário masculino, também tem feminino, era a Taco ali dentro. Tá? Taco, inclusive, só tinha vestuário masculino quando veio para Petrópolis, e depois que ela fez um misto de vestuário feminino, incorporou o vestuário feminino também. Tá? Então, Professor, é possível fazer um misto. Diga, né, Chayane? O senhor citou a AD aí, eu tenho uma curiosidade muito grande hoje em dia sobre a Galeria Bauhaus, né? A AD ele vende roupa social, ela já tem uma clientela, mas eles são um ticket mais caro. Mas eu queria saber se hoje em dia está realmente valendo a pena, né? Empreender dentro do Bauhaus, porque caramba, tá muito deserto aquilo ali, as lojas não estão ficando, estão saindo toda hora, a cafeteria fechou, que eu acho que tinha ali, muitas lojas saíram, a AD está resistindo bastante até, porque por ela ser uma loja mais cara, né? Enfim. Mas eu queria entender isso, porque assim, tá muito deserto, assim, muito. Professor, Diga, Carolina. Se eu tirar uma dúvida com o senhor, as lojas da C&A, elas são próprias ou elas são franquia também? São próprias, são todas as lojas deles, da mesma forma que a Renner. Esse pessoal hoje, eles produzem... Lembra, eu contei a história para vocês ontem da Renner. A Renner era uma fábrica, ela fabricava e vendia por multicanais, da mesma forma que a Vila Romana, né? Aí eles acabaram gostando da brincadeira de venda própria, distribuição própria, começaram com loja de fábrica, vender, aí começaram a montar lojas próprias. Só que dá muita confusão, é muita coisa para você administrar, a gente falou isso, né? Isso aqui é uma das desvantagens. Eu perco o foco no meu produto central, porque além de produzir roupa, eu tenho que cuidar de loja, eu tenho que contratar vendedor, tenho que saber fazer vitrine, eu tenho que saber iluminar a roupa. Então fica complicado. A Taco era assim também, a Taco produzia. Ela era confecção, produzia e vendia. Tá? Então, o que essas empresas fizeram? A maior parte delas passaram a se dedicar à gestão do varejo, pararam de produzir. Inclusive a Renner, que era fabricante. Terceiriza a produção toda, a Taco não produz mais nada. Ela tudo terceirizado. Ela desenvolve facção. Tem muita gente de Petrópolis, confecção, aquela AFIP, que tem ali nas Pontifones, produz para a C&A, produz para a Renner, produz para a Taco. Tem uma loja em Três Rios, também a MM Jeans em Três Rios, que produz jeans para a C&A, para a Taco, né? Esse pessoal, mas eles são bons no varejo. O negócio deles, então, administra o quê? Ponto. Eles escolhem bem o ponto, eles dão assessoria para o franqueado, eles fazem a supervisão, eles entendem de mobiliário de loja de roupa,
e deixa a produção para quem entende produção, que é a facção, terceirizada a produção toda. Tá? Agora, então a C&A é loja própria, ela que abre a loja e ela vende os produtos que ela desenvolve, mas quem produz mesmo são outras facções terceirizadas. Desenvolve, o que eu digo é assim, a Taco faz assim, tá? A Taco fica atenta à moda, fica atenta às tendências, ela tem uma consultoria nos Estados Unidos e na Europa que manda para ela as fotos das vitrines das lojas lá fora, a foto dos modelos, a foto dos desfiles, e aí ela vai pegando aquilo, manda os produtos, a consultoria lá de fora compra os produtos, manda para a Taco. A Taco pega esses modelos, vai nas facções e faz isso. E aí controla a produção. A produção, o pessoal manda para eles dizem, tá legal, não tá legal, tá? Enfim, e aí eles têm um controle, mas eles não produzem mais nada. Mas eles é que desenvolvem as peças, eles que controlam a qualidade para saber se vende ou não vende, tá? E aí eles conseguem manter e fazem essa assessoria para o franqueado. O franqueado não precisa desenvolver peça. O franqueado não precisa desenvolver coleção. Recebe isso tudo de mão beijada, tá? É uma grande vantagem de você ser franqueado. Pô, meu franqueador fica atento à moda no mundo todo, as tendências em Nova York, as tendências em Milão, na Itália. Ele desenvolve as peças para mim e ele manda para mim. Né? E eu estou sempre ali. E ele ainda comunica isso. Por isso que as franquias sobrevivem mais do que as empresas, de empresários que montam lojas de roupa e não conseguem fazer isso tudo. Não conseguem a Nova York, não conseguem acompanhar Milão, não conseguem acompanhar essas tendências todas. Essa por isso que é uma tremenda vantagem que vocês mesmos colocaram aí, né, no trabalho de vocês. Em relação já que a gente está falando de P de praça, a pergunta da Cheyenne é uma pergunta importante, assim, por quê, né? Como é que isso, o que está acontecendo ali? Primeiro, a questão de fluxo. Não tem tanta circulação ali. Se você for olhar as galerias, a Marquese é a que tem mais circulação, porque ela é mais ampla. A Gélia é que tem a menor circulação. Tem uma segunda melhor circulação. E quando vai chegando ali mais para o final da 16 de março, a circulação de pessoas diminui, por uma questão de menos geradores de tráfego, menos prédios comerciais, menos bancos. Isso tudo gera tráfego, menos prédios residenciais, e aí acaba o fluxo diminuindo. Então, quem passa por dentro do Bauhaus, tem muita gente que corta o caminho, mas muita gente também não corta o caminho, passa pela frente. E aí você dilui mais ainda o fluxo. Então, você tem muito pouca gente passando. Ali é isso. Um ponto que não tem muita gente, não tem muita passagem. Digo. E se, por exemplo, quisessem resolver alguma questão de circulação, né? Tráfego de pessoas, colocar tipo uma loja âncora no final da 16, alguma loja que atraia público, sei lá, um cinema, alguma coisa assim, seria possível? Daria uma solução? Eles colocaram, eles fizeram isso, eles colocaram a Americana. A Americana é loja âncora. Tá? Eles são donos do shopping, eles podem fazer isso. Então, a Americana paga um aluguel menor ali, porque funciona como âncora para trazer público. Tá? Mas aí eles não conseguiram, não sei, assim, é complicado também porque o custo deles é alto. O shopping assim, complica, porque tem elevador, né? Tem escada rolante. Sei lá, uma hamburgueria ali, alguma coisa assim. Eles têm que pensar exatamente nisso. Eles estão fazendo uma praça de alimentação em cima, onde era o cinema, onde era uma sala de cinema. Onde era a boate, onde era uma igreja, né? Tem uma igreja e uma boate, uma do lado da outra. Eles estão fazendo. O Bauhaus, ele está investindo, ele está construindo, ele está montando câmara frigorífica, ele está reforçando a parte elétrica, porque a ideia dele é fazer ali uma praça de alimentação. Saiu até no jornal que o Burger King viria para ali. Né? Legal. Eu até acreditei, porque o Bauhaus ele é dono do shopping, ele é dono das lojas, ele tem poder para trazer o Burger King. Ele chega para o Burger King e diz: venho para o meu shopping, paga um aluguel barato no início, faz o negócio acontecer e depois a gente cobra lá na frente um aluguel maior. É assim que faz. É legal, assim poderia dar uma salvada ali, né? Exatamente assim que eu resolvo a questão de fluxo. Mas para isso eu tenho que ser que nem o Bauhaus, que nem a Gélia. Tem que ter o dono do shopping é dono de todas as lojas. E aí ele consegue mexer com esse mix aí, tá? Mas o Bauhaus, o problema principal é fluxo mesmo, não tem muita passagem.
tá? Não tem muita passagem de pessoas ali. Junta isso a um custo alto de aluguel, de manutenção, porque é luz, segurança, né? E E aí engraçado, acaba né? tendo problema. Que, por exemplo, eu passo muito pelo Bauhaus, para atravessar mesmo. Mas só que ele tá sempre tão igual, que eu nem olho mais para as lojas. Engraçado, né? Quando colocam uma árvore de Natal ali, eu dou até uma olhada, mas eu sempre vou direto já, eu nem paro mais. Porque não tem nenhuma novidade visual, nada tão interessante assim de novo. Não, e agora tá pior ainda, porque tem o que você falou, já é cheio de lojas fechadas, dá até pena, fica assim Muitas escuro. vazias, Aí quem fica na passagem, você nem olha para o lado. Quem tá ali só exatamente. fica mais morto ainda, infelizmente, realmente. Uma coisa que eu achei maneira que me fez parar ali um tempo foi aquela galeria de arte que eles colocaram ali por um tempo, numa loja que tinha ali, que ia virar outra loja, que virou trocentas lojas até a galeria. Eu tomava café ali também às vezes, mas deu tudo errado. Não tem mais galeria, não tem mais café. Aí eu nem paro mais, só vou embora. Gente, o Bauhaus para mim virou uma forma de não pegar chuva. Eu entro ali só para não pegar chuva, entendeu? Agora eles tiveram um problema sério também com a pandemia. A pandemia acabou com muita gente, né? A Empada Brasil fechou agora, porque eu dei essa notícia agora para a Amanda, que a Amanda não tinha percebido ainda. Acho que a Amanda caiu, né? Não, a Amanda está aí. Fechou por causa disso. Aluguel caro, venda diminuiu, o público ficou um tempão sem poder atender cliente, né? O Bauhaus, uma âncora ali é cinema também, né? O cinema, essa época assim de que tem uns blockbusters, leva público para ali, né? E acaba gerando circulação. E aí o cinema está fechado. Agora que vai abrir cinema. Eu vi a notícia hoje que o cinema vai ser permitido a abertura. Né? Detalhes, o cinema ali é muito caro comparado ao Cinemax. Às vezes eu prefiro ir lá no final, porque, gente, sem brincadeira, a última vez que eu fui ali foi pro Aladdin. Eu paguei R$35 por ingresso. Claro, porque a gente é metropolitano e está acostumado com um ingressozinho. R$35 estudante? Você acredita? Lá é muito caro. Fui pagar lá também, foi absurdo. Professor, quando é que vai abrir? Tem prazo já? Eu vi que está liberado. Vai abrir, acho que esse final de semana. Tô eu na fila. Tem que ter distanciamento de 1,5 metro de uma poltrona de uma pessoa para outra, né? Isso. Tem um monte de regra. Por isso que a gente não vai, por isso que a gente não vai voltar no período que vem, né? Porque enquanto não tiver vacina fica complicado. Se você der 1,5 metro de distância de um aluno para o outro, não tem sala, cara. Porque aí é verdade. Não vai caber todo mundo. Aí tem que todo mundo ficar do lado de fora. Dá aula na rampa. Exatamente. Aí fica complicado voltar. É o caso do cinema, né? Aí o Bauhaus teve mais problema ainda. O aluguel ali do Empada Brasil, que fechou do lado da petiscaria, é R$20 mil. Assim, os custos de aluguel em Petrópolis são muito altos, né? Você partir num mês já de um custo de R$20 mil é muito alto. Enfim, eu sei porque o pessoal que vai apresentar a atividade integradora do sexto período, eles estão fazendo o projeto de um restaurante japonês. Eles querem um restaurante japonês no centro, que eles acham que tem carência. Os dados mostram que tem carência. E aí, eles quando vagou ali, eles correram e viram, porque ali seria o ideal, porque já está tudo montado, já tem cozinha, porque era um restaurante, né? E o ponto é bom, porque tem o turista, enfim. Então, eles estão avaliando. Vamos fazer, vocês vão assistir a apresentação daqui a 2 semanas, 3 semanas, do plano de negócio desse período. Lembrando que esse período que vem são vocês, né? O plano de negócio de vocês na atividade integradora. Bom, deixa eu falar um pouquinho do P de preço. P de preço, vamos falar das estratégias de formação de preço em marketing, aliado aí a finanças, né? Aliado aí a finanças. Deixa eu abrir aqui o meu quadro branco. Deixa eu ver se eu consigo mexer nesse negócio aqui. Texto. Então, a equação, as estratégias de formação de preço são 4, tá? A primeira delas é formação de preço por markup. Markup. Já ouviram esse termo? Markup é um termo muito usado em gestão. Qual é o markup? Sim. Sabe o que significa? Dica. Começa com M. Markup. Marca. Valor da marca? Não. Não sei, então. Brand. Mas já ouvi falar.
Qual o markup? É um termo muito usado. Os antigos usam muito, não usavam mais. Margem. Isso aí, Júlio. Margem, tá? Então, markup é margem. Margem aplicada sobre custo. Margem sobre custo, tá? Eu tenho um custo, eu levanto os meus custos, eu aplico uma margem e eu tenho o preço de venda, tá? Meu custo, eu fabrico carteira, tem os custos diversos, matéria-prima, tem os custos fixos, luz, aluguel, tem uma matéria, mão de obra. Eu levanto todos os custos, divido pela minha produção, cada carteira me custa R$10. Eu jogo uma margem de 100%, meu preço de venda seria 20, tá? Então, essa é a primeira forma de formação de preço, estratégia de formação de preço. A segunda forma de calcular, estabelecer o preço é pelo ROI. ROI é um termo em finanças, não sei se vocês já estudaram com o Borsato, que significa o quê? Quem sabe? Retorno. Ih, meu Deus, eu esqueci, mas a gente estudou. Sobre alguma coisa sobre investimento. Isso Isso aí, aí, sobre retorno sobre investimento. investimento. Tá? É o retorno sobre o investimento. Quanto tempo que demora para eu retornar um investimento? Tá? A franquia usa muito esses cálculos. Então, uma franquia do Chiquinho Sorvete custa R$350 mil no investimento. O pessoal colocou lá uma franquia do Boticário, uma franquia da TAC, custa não sei quanto, tá? R$350 mil. Se eu tiver uma margem de lucro de R$3.500 por mês, então em 100 meses eu recupero R$350 mil. Então, o retorno do quanto tempo demora para eu recuperar aquilo que eu investi, tá? A equação nesse caso, das duas estratégias, é a mesma, tá? A equação é essa aqui, ó. Custo, no caso do retorno do investimento, é o investimento que ela fez, quanto custou montar a loja, tá? Mais a margem de lucro, eu defino o preço de venda, tá? Eu defino o preço de venda. Então, custo, eu tenho custo, eu aplico a margem, eu tenho um investimento. Se eu colocar uma margem maior, eu vou retornar esse investimento mais rápido. Eu vou ganhar mais e aí eu vou retornar mais rápido. Se eu não quiser um retorno tão rápido, eu coloco uma margem de lucro menor e o meu retorno demora um pouco mais, tá? Mas em ambos os casos, o preço é determinado pela empresa. A empresa determina a margem de lucro que ela quer estabelecer, que ela quer ganhar, que ela quer receber, tá? Não é uma forma atual de estabelecer preço, não é uma forma na ótica do marketing, né? A ótica do marketing não é uma ótica da empresa, é uma ótica do mercado, tá? Então, em marketing, mas é uma forma praticada ainda por algumas empresas aí fora, tá? É uma estratégia ainda utilizada. Por que eu estou dizendo que não é da ótica do marketing? Porque a ótica do marketing é o inverso, né? Eu tenho que administrar de fora para dentro. Eu tenho que administrar pela lógica do mercado, né? Então, as estratégias mais adequadas, mais recentes, mais utilizadas pelas empresas que têm orientação para o mercado, são duas estratégias. É a estratégia do mercado, preço de mercado. Então, esse é preço de mercado. E a estratégia pela concorrência. Que, no fundo, é a mais utilizada, é pela concorrência, tá? Então, significa o quê? Eu vou ao teu mercado, eu identifico quanto o cliente está disposto a pagar, eu diminuo desse preço de mercado os meus custos e o que sobrar é margem, tá? Vou colocar essa equação aqui para ficar mais claro para vocês. Eu vou ao mercado, identifico o preço que o mercado quer pagar, quanto o cliente quer pagar. Ou eu observo quanto que a concorrência está cobrando. E admito que o que a concorrência está cobrando é por aí que o mercado está disposto a pagar. Essa geralmente é a forma mais utilizada, tá? Desse preço de mercado, eu me viro com os meus custos para adaptar os meus custos ao cliente. Eu me viro com os custos
para adaptar os meus custos ao preço que o cliente está disposto a pagar, tá? E o que sobrar é margem. Repara aí que a equação mudou, tá? Estão vendo aí? A equação é diferente, tá? Então, eu vou ao mercado. Por que eu estou dizendo que a concorrência é geralmente mais utilizada? Porque esse tipo de pergunta aqui, quanto o cliente está disposto a pagar, é uma questão difícil de fazer e é uma questão difícil de responder em pesquisa, tá? Quando você pergunta para o cliente assim, quanto você quer pagar? Ele responde que ele quer pagar pouco. Ele quer pagar o mínimo que ele puder pagar, recebendo o máximo que ele puder receber, tá? Geralmente é assim que rola. Professor, Diga. desculpa te interromper. Eu não sei se é só para mim ou se é para todos. Não está aparecendo nada no quadro branco. Ah, jura? Pelo menos Pra mim, para mim. não. Pra mim Para também mim mim, não está não. aparecendo. Eu não sei. Tá branco. A cor que eu estou usando é uma cor ruim. Agora Pra vê se mim, melhorou. tá. Melhorou? Não, realmente está tudo branco para mim. É. Eu coloquei uma cor Meu tá preta normal. agora. Tá, e você tá pelo celular? Tô. Arrasta um pouquinho a imagem para a esquerda. Mexe no dedo assim. Eu também tô pelo celular, tá normal. Porque às vezes Professor, no celular, eu quando a vou- imagem é maior, dá para Não. movimentar a imagem. Pior que não tá aparecendo. Eu vou tentar sair aqui e entrar de novo para ver se funciona. Tudo bem. Mas, de qualquer forma, a aula está gravando, né? Eu estou gravando, você pode depois assistir com mais calma, tá? Então, guardem isso, tá? A estratégia mais moderna, a estratégia da ótica de marketing é essa de baixo, tá? Eu vou ao mercado, identifico quanto o cliente está querendo pagar, me viro com os meus custos e o que sobrar é lucro, tá? Então, muito importante hoje essa administração de custos, gente, muito importante, porque você tem cada vez mais concorrência no mercado, e o concorrente muito equilibrado, uma concorrência muito equilibrada, aquelas forças de Porter, são forças que equilibram a competição, né? Então, você não tem muita condição hoje de ficar aumentando o preço, aumentando o preço. O cliente tem maior poder de barganha, cada vez mais poder de barganha, né? Então, Professor, agora tá aparecendo. Que bom. Eu não estou conseguindo trabalhar muito o preço, né? Então, para sobrar lucro, a margem, eu preciso racionalizar os custos, tá? Então, essa é uma habilidade que é muito importante para vocês, que estão se formando em administração. Cada vez mais as empresas exigem dos administradores uma competência em números, na parte de estatística, na parte de finanças, né? Porque isso é, de fato, um diferencial na carreira e para a empresa, porque ela tem que controlar muito bem os custos. Porque custo só cresce, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Guarde essa frase, custo é igual unha. Só cresce, tá? Cara, é igual unha, cara, só cresce, tá? Aumenta, o custo aumenta, impressionante. O que você tem que fazer com a sua unha? Você tem que aparar, né? O que você tem que fazer com os seus custos dentro da empresa? Aparar, olhar, prestar atenção, né? E ir cortando, porque só aumenta. Teu funcionário tem dissídio, ele vai ganhar mais ano que vem. A conta de luz, as contas públicas só aumentam, gente. Conta de luz, gás, só aumenta, tá? Imposto só aumenta. Quando não aumenta, eles inventam imposto. Eles inventam imposto. Substituição tributária, a carga de CMS muda. Eles inventam. Está aí o Paulo Guedes, que já está tentando voltar com a CPMF. Então, custo é igual unha, só cresce. Se você, como administrador, tem que ter noção dos custos, tem que ter muita noção da contabilidade, da parte de tributos, e tem que olhar essas coisas, tá? Porque muitas vezes eu estou conseguindo lucrar só aqui. Eu não estou conseguindo aumentar muito o preço, eu tenho que fazer a racionalização dos custos, tá? Não é exatamente cortar custos, mas é aparar, é gastar bem, gastar certo, gastar de maneira correta, tá? Para sobrar margem de lucro. Ok? É mais ou menos, você tem que ficar olhando, isso é igual a nossa vida financeira, vida particular,
né? Quando você relaxa um pouquinho e deixa de olhar suas contas e sai gastando, e não olha, e não controla, quando você vê, explodiu tudo. Quando você vê, o cartão de crédito explodiu, você foi parcelando, não olhou muito bem, não fez conta, dança, porque custo só cresce, é igual o Win, tá? Então, administra bem, porque você vai ser um bom administrador, porque é isso que as empresas precisam, de lucratividade. Guardem isso, tá? Então, são essas 4 estratégias aqui, ok? Mas o que importa mais em relação a marketing, e aí tem a ver com essa estratégia de valor, como é que eu faço, então, para eu poder identificar, ser reconhecido como maior valor, poder, inclusive, cobrar um preço maior se as empresas, se os clientes reconhecem um valor superior em mim, tá? Então, a gente não conversa, a gente em marketing tenta trabalhar mais na ideia não de preço, mas de valor, tá? Valor. O que é o valor, então, em marketing? Qual é o conceito? É a diferença percebida pelos clientes entre um conjunto de benefícios, diferença, menos o conjunto de custos, tá? Valor é a diferença percebida pelo cliente entre o que ele recebe de benefício menos o que ele tem de custo para adquirir aquele benefício, tá? E aí, se essa equação for positiva, ponto para você, ele está reconhecendo um valor positivo. Agora, se ele achar que tem mais custos do que benefícios, equação negativa, ele não vai comprar de você, porque ele não reconhece um valor superior em você, tá? Vamos lá, agora explicar um pouco melhor isso. Isso aí é bem o marketing, tá? Preço é um detalhe, preço depende. Preço depende de quem? Depende da percepção do cliente. Quem tem que achar que é caro e barato não sou eu. Eu acho que meu produto é barato, não adianta eu achar. Quem tem que achar é o mercado, a gente já viu isso, né? Então, sempre da ótica do marketing, tá? Sempre da ótica do cliente, ótica do marketing, ótica do mercado. Quais são os benefícios envolvidos na decisão de compra do cliente? Como é que o cliente raciocina a escolha dele? Ele raciocina em termos de benefícios funcionais e benefícios emocionais. Benefícios funcionais são benefícios mais racionais. Tem a ver com a funcionalidade do produto ou do serviço. Vou comprar um carro. Cor é racional. Freio, mecânica, motor 4.0, 2.3, 2.4, tipo de estofado, eu quero estofado de couro, eu só compro carro de couro. Tem muito isso em compra de carro, tá? Eu gosto de carro preto, tem que ter freio ABS, tem que ter isso, aquilo, tem que ser dramático, não quero passar marcha. Isso é funcional, isso tem a ver com a funcionalidade, tá? O cliente coloca na balança, tem que ter esse benefício para mim. Não quero passar marcha, tem que ser dramático, tá? Mas tem um outro benefício que a gente tem que estudar e colocar, principalmente na venda, principalmente na hora de comunicar, que é o benefício emocional. Muita gente compra carro por status, para ter a sensação de sucesso, para poder chamar a atenção da vizinhança, para poder se posicionar socialmente, enfim. Então, tem muito para oferecer um maior conforto para a família, algo mais emocional, para poder fazer uma viagem para Porto Seguro, com a família toda. Eu preciso de um carro assim, mas eu estou pensando numa solução, num benefício que é emocional. Então, são os dois lados que você tem que colocar na moeda. Por que você tem que colocar na moeda? Porque o cliente coloca na moeda. Ele coloca na avaliação dele. Tá? Uns dão mais valor para os benefícios emocionais, outros dão mais valor para os benefícios funcionais. Tá? E aí a gente tem que pensar também, pesquisar e analisar como é que o cliente raciocina em termos de custos. E aí, custo não é só financeiro, tá? Custo não é só financeiro. Ele vai colocar na balança custo financeiro. Qual é o preço? Qual é a forma de pagamento? Parcela, não parcela? Dá crédito, né? Enfim, então isso tem a ver com a parte financeira. Agora, tem custos que não são financeiros. Que custos são esses? Que o consumidor também coloca na balança, coloca aí nessa equação. Tem custos sensoriais,
mal-estar dentro da loja. Eu sei que o restaurante é barato, tem uma comida boa, mas toca uma música que não é a minha praia. Não vou nesse restaurante. Eu coloco na balança um aspecto sensorial que, para mim, pode ser importante. Tá? Eu sei que a comida é barata, mas o restaurante atende mal. O serviço é ruim. Não vou. Eu sei que a comida é boa e barata, mas a exaustão do restaurante é ruim. Fica um cheiro de gordura, fica calor. Então, tá quentão. Pô, esse restaurante é bom, a comida é boa, é barata, mas não tem ar-condicionado, então um calor danado. Então, você tem que olhar os diversos tipos de custo que o teu cliente vai colocar na balança. Tudo que for negativo, tudo que na avaliação do cliente for negativo é custo. Ele raciocina em termos de custo. E aí ele pesa e muitas vezes ele deixa de comprar, mesmo que você tenha benefícios bons, porque o custo para ele é mais pesado, tá? É mais alto. Custo de tempo, cara. Custo de tempo, que é muito valioso hoje. A gente está na vida corrida, fazendo um monte de coisa. Professor, Diga, Vitória. esse último que você falou é custo o quê? Tem seu Custo financeiro? sensorial, da música, do Tá. cheiro. Obrigada. Tem os custos emocionais, que é de atendimento. Eu não vou aquele cliente, eu não vou aquele restaurante que o atendimento é um horror. Os garçons atendem mal. Eu fui uma vez, o dono saiu comigo nas costas. Coisa que acontece em Petrópolis, né? Fui uma vez, o dono saiu comigo nas costas. Eu estava jantando, nem terminei de jantar, os garçons começaram a levantar as cadeiras, colocar em cima da mesa, porque queriam fechar, né? Então, tem esse custo emocional. E tem um custo de tempo, que hoje é muito considerado, tá? Demora. Eu não vou naquele supermercado porque tem fila. Então, na minha equação, eu sei que o Bramil é barato, tem uma imagem de barato. Fez propaganda no jornal, na televisão, anunciando Açúcar União barato. Né? Pô, mas eu moro no Morém, cara. Eu não vou sair daqui lá do Cascatá, no Itamaraty, porque meu tempo, na minha equação, válido, e é muito da percepção do cliente. Repare o conceito de valor, tá? Diferença percebida pelo cliente entre o conjunto de benefícios e o conjunto de custos. Então, é muito da percepção de cada cliente. Tem gente que pega o carro e vai lá no Bramil quando vê um anúncio de coisa barata. A maioria não faz isso, não, tá? O supermercado é conveniência, P de praça. A maioria vai perto. Então, eu gasta gasolina. Exatamente. Chega aqui e gasta gasolina, vale a pena. Mas para mim não é só gasolina, para mim é o tempo também que eu vou demorar para chegar lá. Com certeza. Então, eu vou aqui no Alto da Serra. Mas aí eu não vou no Extra. Vou no Extra por questão de olhar mercado, eu tenho que ir em todos eles, porque é meu cliente. Mas, assim, por livre e espontânea vontade, eu não vou no Extra. Porque é um supermercado sujo, um supermercado que está largado. É sensorial, tá vendo, Vitória? Eu desço no elevador, entro na loja, o cheiro do banheiro do Extra tá bem na loja, cara. O cheiro é ruim. Professor, e você falando isso é até engraçado, porque aqui no Rio, eu tô aqui no Rio, né? Meu namorado é daqui, e tipo assim, a gente sempre fez compra, eu sempre morei no Quitandinha, né? A gente sempre fez compra no Extra. Então eu tinha que mais ou menos ali o Extra como padrão, né? E aí eu vim aqui para o Rio, aqui tem outros muito mais baratos, tipo o Guanabara, que também é muito mais organizado, e o Extra aqui no Rio, ele é péssimo, né? Nossa, tem cada loja no Extra. É super caro e é muito bagunçado, né? Tem lojas muito do Extra doido aí. Isso, como muda, né? De local para local. Não, mas assim... Engraçado que eu acho que o Extra do Alto da Serra é bem diferentezinho também do Extra daqui do Quitandinha. Isso que eu ia falar, Júlia, exatamente. Porque o Extra do Quitandinha, ele nasceu como Sendas, que era uma marca do Rio, que era uma marca carioca, que tinha no estado do Rio todo, e era o Arthur Ser, uma empresa familiar, tratava muito bem os funcionários. Cheguei a levar diversas vezes os alunos no Sendas para fazer visita. Eles tinham orgulho de pertencer ao Sendas. Então, era uma loja muito cuidadinha, limpinha, muito organizada. Tá? E o Extra do Alto da Serra era o ABC e foi o primeiro que eles compraram. Né? Porque aí o Extra no Brasil todo é um
um supermercado bem marcado mesmo. E aí ele ainda preserva um pouco dessa coisa do Sendas ainda, por conta da loja que era mais nova. Agora, a Vitória está certa. No Rio, realmente, tem cada extra com essa coisa que eu falei, né, Vitória? Esse cheiro, essa coisa suja, verdade. impressionante. E aí é o o da sensorial. Avenida a gente nem fala nada, né? Nem existe mais, existe, coitado. O da Avenida era terrível também, era bem, né? Enfim, a fila para mim é uma coisa que é inadmissível, assim, tá? Como cliente, fila. Mas aí é a percepção de cada cliente, né? E o Extra também tem cada fila enorme também. Bom, é isso, tá? Então, a gente matou o P de preço hoje, tá? Com as 4 estratégias de formação de preço e com o principal, que é o conceito de valor, que a gente está sempre avaliando, porque o preço também é um detalhe, depende muito da percepção do cliente, depende do meu público-alvo. O que importa é eu saber que tipo de valor, qual a comparação que o cliente faz entre esse conjunto de benefícios e o conjunto de custos. Bom, a nossa sequência, deixa eu encerrar aqui a gravação. Só um minuto.